noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça chamar de seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellington Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciarmos os nossos trabalhos. Comunique que será distribuída a Vossa Excelência cópia da ata da 47ª reunião ordinária, realizada em 27 de dezembro de 2024. Coloque em votação a 46ª reunião ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Não havendo correspondências a serem lidas, solicito ao secretário que não havendo correspondências a serem lidas, solicito ao secretário que faça leitura. Solicito ao secretário que faça leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas, e Serviços e Políticas Públicas. Todos Isso mesmo também, para a redação final. mas não é a comissão de finanças, essas coisas. Olhou o parecer de redação final. É a comissão de legislação. Não foi o que eu li? Não. Leu os pareceres de redação Finanças. final. Pareceres dos três no 47. E depois de redação final nos outros de baixo. Tá vendo? Como é que é? Você vai ler das três comissões no 47. Cadê o 47? Aqui. Ah, que E saudade. depois de redação final dos outros, tá certo? Que saudade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 47/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de dezembro de 2024 a proposição de lei 47/2024, que dispõe sobre a alteração da lei 1637, de 2 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 47/2024, sendo acompanhado pelo secretário. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 47/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Ito Leopoldino, presidente e relator. José Carlos de Souza Páscoa, secretário. Mas nesse intervalo, se fizer a Aqui entrou hoje. 47. Perguntação. Também suspende a reunião, por favor. Tem dois pareceres da comissão Por de... 5 minutos. Peço de suspenso da reunião por 5 minutos. Todos, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça chamar de seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellington Rodrigues da Silva. Presente.
Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Verificado o número legal, declaro aberto para iniciarmos o nosso trabalho. Esse eu já li. Eu votei outra vez. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecendo a proposição de lei 47/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de dezembro de 2024 a proposição de lei 47/2024, que dispõe sobre a alteração da Lei 1.637, de 2 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 47/2024, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 47/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 47/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de dezembro de 2024 a proposição de lei 47/2024, que dispõe sobre a alteração da Lei 1.637, de 2 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 47/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 47/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Presidente Leonel Geraldo Santos, Julimar de Assis Souza, relator, e Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei 38/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2024 a proposição de lei 38/2024, que altera o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à Lei 1.657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de dezembro de 2024. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão e coordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento,
pela forma em que deseja ver promulgada a proposição. Uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei 38/2024, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2024, Anselmo Hilton Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei 39/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2023 a proposição de lei 39/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2025 e aprovada em primeira discussão e votação no dia 27 de dezembro de 2024. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão e coordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei 39/2024, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei 43/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 43/2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no Programa Saúde da Família e da outras providências, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de dezembro de 2024. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão e coordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei 43/2024, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei 44/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 44/2024, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto, relativo ao exercício de 2025 e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de dezembro de 2024.
foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceito e dispositivo, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão com o ordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei 44/2024 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2024, Anselmo Milton Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei 45/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 45/2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, composta pela planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção destinada à apuração do valor venal de imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e do Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e direitos a eles relativos, além de reajustar as taxas municipais pelo índice de preço ao consumidor ampliado do IPCA, acumulado no ano de 2024, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 27 de dezembro de 2024. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Ao analisar a proposição, foi aprovada em primeira votação. Essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão com o ordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei 45/2024 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2024, Anselmo Milton Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Concedo a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 47 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei número 1637, de 2 de janeiro de 2024, que estima receitas e fixa despesas do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2024 e de outras providências. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer de redação final. Está em votação a proposição de lei número 38 de 2024, que altera o anexo de metas fiscais e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de metas de riscos fiscais. A lei número 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Ô, presidente, o senhor poderia só repetir qual que é esse aí, por gentileza? Esse é o 38. Encerramento fiscal para 2025. Qual foi o anterior? 47. 47. Ah, é que passou agora. Não, 47 É o que entrou hoje. Não, 37 altera na outra. É o que entrou hoje, não foi? É. Igual, como é que faz? Ele ainda vai em segunda Ele votação. foi a primeira votação. Mas esse vai em 47 é o quê? Passando. É o que deu entrada na casa hoje. Não, não é não, gente. É, Você já é, votou é. ele uma vez. Ó. Não, primeira votação agora. Na primeira vez só leu. segundo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em votação a proposição de lei número 39 de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no programa Saúde da Família e da outras providências. Em conformidade ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor, os favoráveis e contra os contrários, ou me abstenho se manifestarem pela abstenção. Solicito o senhor secretário que faça chamada nominal dos seus vereadores. Anselmo Eito Leopoldino. Voto favorável com declaração de voto, senhor presidente. Eu estou votando favorável porque entendo que a indenização que a gente está fixando, essa verba dela é necessária. Entretanto, com o aumento agora do subsídio do prefeito, eu entendo que o Executivo deve enviar para essa casa uma lei readequando os salários dos profissionais médicos, a fim que a gente acabe com essa verba indenizatória e passe a valorizar os profissionais e, assim, evitar a escassez de profissionais para ter atendimento nas nossas unidades de saúde. Então, por isso que eu estou fazendo o meu voto com declaração de voto. Obrigado. Diego Damasceno Milione. A favor, senhor presidente. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. Contrário, senhor presidente. Leonel Geraldo Santos. Senhor presidente, vou fazer a declaração de voto também, que no meio da votação, não sei se eu me fiz entender. Eu acho que os médicos merecem ganhar bem, ganhar mais. Inclusive, quando chegou essa proposta no início do nosso mandato, a gente votou favorável, né? Então, assim, eu acho que sim, que os médicos merecem ser valorizados. Só que, entretanto, como disse, poderia ter sido enviado já um projeto de lei para fazer correção de salário para no próximo mês já receberem isso aí com um salário real e não fazendo um penduricalho como está sendo feito aí. Inclusive, palavras ditas até pelo assessor do prefeito aqui, numa reunião que nós tivemos, que isso é um penduricalho. Então, agora já tinha condições de estar enviando esse projeto para fazer essa correção de maneira definitiva. Então, assim, volto a dizer, sou favorável ao aumento do salário, né? Mas não dessa forma. Então, contra esse projeto de lei, nesse projeto de lei, eu sou contrário, voto contrário. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificada a votação, a proposição de lei número 43 de 2024 está aprovada com 6 votos favoráveis, 2 votos contrários e 0 abstenção em segunda discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 44 de 2024, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, IPTU, e as taxas de lançamentos do conjunto relativos ao exercício 2025.
Em conformidade ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será feita nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contrários os contrários, ou me abstenham os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Favorável. Diego Damasceno Milione. Favorável. José Carlos Souza Pasto. A favor. Julimar de Assis Souza. Favorável. Leonel Geraldo dos Santos. Favorável. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Favorável. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Wely Rodrigues da Silva. Favorável. Verificada a votação, a proposição de lei número 44 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenção. Em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 45 de 2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, PGVI, composta pela planta genérica de valores do terreno, PGVT, e a tabela de preços de construção, TPC, destinada à proposição ao valor venal de imóveis para fins de lançamento de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e do imposto sobre a transmissão intervivos e bens imóveis e direitos a eles relativos ITBI, além de reajuste às taxas municipais pelo índice de preços e consumidor ampliado, IPCH, acumulado do ano de 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu vou encaminhar meu voto contrário ao projeto, haja vista que nós fizemos uma correção no IPTU do município no último ano, então eu entendo que no ano de 2025 fazer uma correção não é razoável para os cidadãos matienses, tá? Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, vereador Janel. Também gostaria de justificar o voto aí. Como o vereador Anselmo disse, nós já fizemos essa correção. A prefeitura tem um caixa bastante razoável aí, um orçamento bem considerável para o próximo ano. Então, assim, a receita não é o problema. E a gente não pode, de certa forma, aí, estar onerando o cidadão. Então, eu gostaria de manifestar meu voto contrário ao projeto. Senhor presidente, manifesto meu voto contrário também ao projeto. Pela ordem, senhor presidente, manifesto meu voto contrário também ao projeto. Pela ordem, senhor presidente, manifesto voto contrário ao projeto. O projeto foi reprovado em segunda votada. Projeto reprovado com 5 votos contrários, 2 favoráveis. O P foi a favor também. Desculpa, gente, correção. O projeto foi reprovado com 5 votos contrários e 3 favoráveis, em segunda e última discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tavinho. Requeiro a dispensa de interstício previsto no inciso parágrafo 1º do artigo 167 do Regimento Interno e que Vossa Excelência convoque reunião extraordinária após esta, a fim de apreciar em segunda discussão e votação a proposição de lei 47/2024. Está em votação o pedido de dispensa de interstício previsto no artigo 167 do inciso 1º do Regimento Interno, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, para que seja convocada a reunião extraordinária após essa,
a fim de apreciarmos em segunda discussão e votação a proposição de lei número 47. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade, ficando convocada a reunião extraordinária para após o término dessa. Gostaria de pedir à Comissão de Legislação para que se reúna extraordinariamente após o encerramento dessa sessão, a fim de exarar o parecer de redação final. Não havendo oradores inscritos, solicito ao secretário que faça chamada final dos seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellington Rodrigues da Silva. Presente. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente reunião.